Você já teve um dia inesquecível, mas não de felicidade, mas sim de uma notícia ruim ou de um problema que surgiu? Eu acho que não é só eu que tive um dia assim. Você também, né? Hoje iremos estudar no texto de 2 Crônicas 20, a história de Josafá, um homem que não teve um dia tão bom como ele queria. Então vamos comigo? Crer, buscar e praticar. Vamos lá? Olá, sou Ronald Tavares e vim compartilhar com você a palavra de Deus. Em todos os nossos assuntos, iremos tratar de 3 pontos: crer, buscar e praticar. Vamos lá? Com sua Bíblia aberta, em 2 Crônicas 20, ou se preferir, pode acompanhar aqui comigo. Josafá derrota Moabe e Amon. Mas eu não vou ler todo. Eu quero que você leia todo o texto. Mas eu vou dar a questão apenas de algumas... Eu quero observar algumas coisas só. Primeiramente, quero observar o versículo 2. Aqui. Josafá estava um dia comum como todo outro. Então veio algumas pessoas que lhe avisaram que um povo dois povos tinham se levantado contra ele e que já estavam bem próximos. E neste momento ele teve medo. A gente percebe no versículo 3 que Josafá teve medo. E aí que a gente começa o nosso primeiro ponto. Deixa eu ver. Acho que eu cortei isso aqui. Vamos cortar aquilo lá. Diretor, corte aquilo lá. Vamos lá. Se preferir acompanhar comigo aqui no nossa Bíblia online, em 2 Crônicas 20, nós vamos ler apenas alguns versículos, os versículos-chave. No versículo 2 do capítulo 20 de 2 Crônica, nós vamos perceber que algumas pessoas vieram até Josafá contar para ele um fato novo que havia. Dois povos tinham se levantado contra ele e contra o teu povo. E percebendo que no versículo, percebemos que esse povo já estavam bem próximo de Josafá, da terra de Josafá, de Judá. E Josafá, neste momento, a gente percebe no versículo 3, que ele teve medo. Mas ele teve medo e não se pôs a se esconder. Ele fez algo muito bom e que muitos de nós muitas vezes não faz. Ele teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Acompanhe comigo no versículo 3. Aqui, ó. Ele teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. E pregou jejum em toda Judá. Sabe, ele se reservou para falar com Cristo, com Deus. No versículo 4, nós vemos que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Todo Judá se congregou. Todos os povos, o povo daquele lugar se foi até a congregação da igreja no lugar. A igreja que Salomão construiu para poder buscar o Senhor. Porque o povo sabia. E em 2 Crônicas
6, 7, capítulo 6 e 7, Salomão faz um pedido a Deus, que naquele lugar as pessoas viriam, no seu templo as pessoas viriam buscá-lo, pedir perdão, pedir remissão de pecados. E eu queria dar uma pausa aqui. E queria saber com você o que você faz quando a situação não está tão agradável. O que você faz quando a situação está tão difícil, que está uma situação que não normal, bem longe de normal às vezes. O carro quebra, um filho fica doente, é dispensado do trabalho, ou fica, nesse nosso caso de hoje, né, é contaminado com coronavírus. Qual é a sua primeira coisa que você faz? Se a gente olhar lá no versículo 3, lembra? Vamos lá? Aqui, ó. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em toda Judá. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Você vê? O povo se uniu para ajudar o Senhor. E o que nós precisamos hoje é de união. A palavra de Deus diz assim, que se o irmão ficou doente, chame os presbíteros para que ore por ele. Sabe, nós temos que aprender. A primeira coisa é buscar ao Senhor. Muitas vezes quando a gente recebe uma notícia não muito boa, a primeira coisa que a gente faz não é buscar o Senhor. A primeira coisa que a gente faz é xingar, é esborrefetear, é falar palavrões, né? Reclamar. Enquanto nós deveríamos, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar ao Senhor. Então nós devemos primeiramente buscar. Segunda, compartilhar, pedindo ajuda. Mas não adianta compartilhar com aquele que não ora, que só vai sair fofocando. Não. Por isso que é bom nós termos irmãos de fé perto de nós. Temos irmãos que vai orar contigo, que vai compartilhar a sua dor. E vemos no versículo 6. E disse: Senhor Deus, nosso Pai, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todo o reino dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Quão poderoso é o nosso Deus, ó Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Como é grandioso esse Deus. E ele lembra aqui, Deus de nossos pais. Eu queria abrir parênteses aqui e te fazer uma pergunta pessoal. Os seus filhos podem clamar a Deus e dizer: ó Senhor, Senhor do meu pai, da minha mãe, me ajuda, me socorre? Muitas das vezes a Bíblia nos alerta que nossas atitudes falam mais alto. Às vezes a gente fala, mas nossas vidas não têm mostrado boas coisas, né? E aqui Josafá está dizendo isso. Deus de nossos pais. Oh, maravilha, né? Se comprometa com aquilo e não está agradando a Deus. E tire de sua vida.
Não adianta você só falar que é de Cristo. Você chegar nos lugares e falar, eu sou de Cristo. Mas se você não pratica os mandamentos de Cristo, não se coloca no lugar do seu irmão, não ajude o próximo, né? Então, nós vemos no versículo 7 ele dizer, porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Você vê, ele continuando falando das coisas do passado. Por isso que eu te perguntei, se os seus filhos clamarem a Deus e falarem, ó Deus do meu pai, ó Deus da minha mãe, ó Deus da minha avó, do meu avô, dos meus avós, porque é tão sem explicação de tão bom que é quando nós falamos assim, o Deus dos nossos pais. E aqui ele fala, e ele lembra a Deus as promessas que ele fez aos nossos pais. O versículo: toda Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as mulheres e os seus filhos. Vê, ninguém escapou. Todos foram à igreja. Todos. No ditado popular se diria, do mamano ao caducano, todos estavam no templo, na congregação, na igreja. Então, versículo 14, acompanhe comigo. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Giel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse, dai ouvidos todos os Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Olha que linda! Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aí, em outras palavras, Deus fala assim, eles não se levantaram contra vocês. Eles se levantaram contra mim mesmo. Entende? Ele fala, não, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E então ele diz o que eu acabei de ler. Então ele diz, amanhã desceis contra eles. Mas espera aí, eles vão descer contra eles? Como? Então eles vão lutar? Não. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomais posição, ficais parado e veja o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assuste. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatilas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobre maneira. Você percebeu que até o momento nada tinha acontecido.
a promessa de Deus, Deus falando ao povo, e o povo já estava glorificando a Deus. E o exército inimigo vindo. Sabe? Muitas vezes quando a gente recebe uma notícia assim triste, a gente não crê, a gente não busca e a gente não pratica. Que não tem como praticar sem buscar. Não tem como buscar e praticar se não crer. Nós temos que crer nas promessas do Senhor Jesus. E nós temos que crer nas promessas de Deus. Vamos ao versículo 20? Pela manhã cedo, deixa eu ver aqui. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, e vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Espera um minuto. Então quer dizer que quando eles começaram a louvar a Deus, Deus agiu? É isso mesmo. Buscar sem cessar. Sabe? Um dia, num culto, o reverendo Cleverson falou uma frase, um dia num culto, o reverendo Cleverson, de Belo Horizonte, ele falou algo que mexeu comigo, sabe? Ele disse assim: muitas vezes nós temos orado pedindo a solução a Deus, e a nossa cabeça já está trazendo outra solução, já está buscando a solução, sabe? Isso não é confiar. Não que a gente tenha que largar tudo, não, eu orei a Deus, não vou fazer nada, vou ficar sentado aqui. Não, não é isso. Mas a nossa cabeça muitas vezes está falando com a boca, pedindo ao Senhor que tome providência daquilo. Mas a cabeça já está pensando numa solução. E isso não é acreditar. Isso não é crer. Sabe, nós temos que orar a Deus, pedindo socorro, pedindo ajuda, orar a Deus por uma solução de algo, mas orar de verdade. Senhor, não é, se eu vou pedir a Deus, Senhor, abençoe que dê certo o serviço lá, tal. E nem terminou a oração, você está pensando assim: mas eu vou ligar para o fulano que é amigo de ciclano, pedir para ele dar uma ajudinha lá. Não, não é isso não. É você falar: Senhor, o Senhor sabe do serviço lá, o Senhor esteja à frente, esteja caminhando, esteja me socorrendo nesse momento, se for da tua vontade.
Agora faça conforme a tua vontade, Senhor. Sabe? Não é pensando numa solução de homem, né? Não, é aguardar o socorro. Em nenhum momento, Josafá, ele fala assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos pedir ajuda para tal rei, para tal reino, vamos pedir ajuda para tal povo, manda um mensageiro. Não, só o Senhor. Ele buscou somente ao Senhor e nada mais. Olha só o socorro. No versículo 23, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir-se. Sabe? Esse é o grande questão do inimigo. Ele mesmo se destrói. Eu vejo muita gente falando assim: não, vamos sair à rua para ir contra político, para ir contra governantes, sair contra o Supremo, sair contra... Não. A melhor arma é a fé, oração, é crer, buscar, praticar. E a gente vê que o povo de Judá, povo de Jerusalém, eles praticaram, eles creram, eles buscaram, eles praticaram. Nesse tempo de pandemia, eu tenho observado muitas pessoas, sabe, falar que eu confio em Deus, que tudo vai dar certo, mas na primeira oportunidade pede auxílio do governo sem necessidade, faz coisas que não são certas aos olhos de Deus nem do homem. Primeira oportunidade, tenta surrupiar o dinheiro do governo, tenta burlar o sistema, tenta pegar coisas que não lhe pertencem. E nos momentos de crise é que a gente vê o fruto do Espírito, sabe? Tem uma pequena historinha que o pastor Reverendo Rony contou uma vez para nós, que na guerra, quando os soldados alemães estavam contra todos, né, querendo conquistar a Foz, aqueles que negam a Cristo vão para fora, e eu pouparei a vida de vocês. Fujam para suas casas, vão embora, e eu pouparei a vida de vocês. E eu vou colocar 1 minuto aqui no relógio. E se vocês estiverem aqui por perto ainda, eu vou matar vocês também. Então aquele povo, muitos de dentro da igreja, saíram, correram e foram embora, e ficaram alguns ali. Então o soldado que estava até na porta, ele avisou o chefe dele: foram todos embora. Então ele disse: feche a porta e continue o culto. Sabe? Eu não sei se isso realmente aconteceu ou não, mas é muito interessante em nossas vidas. Até qual disposto nós estamos para enfrentar a favor de Cristo? Não enfrentar de lutar, de matar, de quebrar vidraças, de sair à rua. Não. Disposto a sofrer as consequências
por Cristo. Disposto a deixar de lutar por homens e lutar por Cristo. É disposto a não lutar por direita ou esquerda, mas lutar por Cristo. Uma coisa que eu aprendi com esse texto, 2 Crônicas 20, é que não precisamos sair na luta de braços. Nós precisamos sair na luta espiritual. Nós precisamos contar ao Senhor o que nos aflige. Nós precisamos confiar. Nós precisamos crer. Nós precisamos buscar. E precisamos praticar. E Tiago diz que fé sem obras é morta. E obras sem fé é inútil. Por que isso? Porque as obras são fruto do Espírito. Nós fazemos coisas boas porque Cristo está em nós. Não fazemos coisas boas porque somos bons. Mas fazer coisas boas por gratidão ao Senhor. E que você possa praticar isso. Leia mais atento o texto de 2 Crônicas 20 e você vai perceber o tão valioso esse texto é. Você vai perceber tão maravilhoso esse texto é. Você vai olhar os pequenos detalhes e você vai ver quão atual ele é. Nós temos que aprender a buscar, crer, praticar. Que essa mensagem possa contribuir na sua vida. E não esqueça que você não precisa ser um expert na Bíblia para falar de Cristo. Você não precisa ser um teólogo para evangelizar. Você precisa ter o Espírito Santo para te guiar. As primeiras vezes que você for evangelizar vai ser difícil, complicado. Mas conforme o tempo vai passando e você vai praticando, as coisas vão se arrumando. Porque não é eu, não é você. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Assim como ele desceu sobre aquele povo e disse que o Senhor ia socorrer eles, assim ele faz conosco todos os dias. O que eu estou dizendo aqui, por mim mesmo, pode não ajudar ninguém, ou pode ser só um vídeo de motivação. Mas, se o Espírito Santo entrar na pessoa, é um vídeo de salvação. Eu e você não podemos salvar ninguém, mas o Espírito Santo pode. Então, isso não te impede de buscar cada vez mais a palavra de Deus, poder entender. Mas isso te dá conforto em falar de Cristo, mesmo não sabendo muito.
saber de Deus. Que você tenha um bom dia, um excelente dia. E medite nisso ao passar das horas. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para que pessoas possam escutá-la e de alguma forma ajudá-las a encontrar o caminho e poder seguir a Cristo, aquele a qual nós seguimos. Que você seja abençoado. Até mais. Fique com Deus. Não se esqueça. Sempre estamos postando vídeos aqui. Abençoador para você.